Hoje é o nosso culto de ceia. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Aleluia. Louvamos ao Senhor por essa oportunidade, louvamos a Deus, por esse culto de ceia. Eu hoje pela manhã pude trazer uma palavra de Deus para a vida dos irmãos que estavam aqui. E Deus me concede essa oportunidade para estar falando agora à noite para você que está aqui. Eu quero te convidar a abrir o seu coração e deixar Deus falar com você, deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. A ceia do Senhor é um culto, uma festa especial. Assim como havia as festas judaicas, hoje nós comemoramos e celebramos a festa que nós chamamos de Ceia do Senhor, aonde nós vamos relembrar o sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor, aquilo que Ele fez por nós. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, no capítulo 22 de Lucas, a partir do versículo 7. Nós vamos trabalhar com o texto a partir do verso 14, mas eu quero contextualizar com você, então eu vou te convidar a ler a partir do versículo 7. E chamar a atenção para o verso 19, quando nós chegarmos no verso 19, que vai ser o versículo destaque desta mensagem. Muito bem, a partir do verso 7, diz assim: E chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que comamos. E eles lhe perguntaram: Onde que prepararemos? E ele disse: Eis que, quando entrar na cidade, encontrarás um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Isso é um grande sinal, porque no costume judaico, o homem não carrega cântaro de água. Então, seria algo que chamaria a atenção dos discípulos, um homem carregando um cântaro de água. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: Onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. E aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Versículo 14. A ceia do Senhor. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: Desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isto é meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Verso 19, vou ler novamente, que é o versículo que nós vamos dar destaque, e que vai dar o título a esta mensagem. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu, e deu-lhe, dizendo: Isso é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. O título da mensagem de hoje é Em Memória de Mim. Eu quero te convidar a abrir o seu coração e deixar Deus falar com você, deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida
nesta oportunidade. Vamos orar ao Senhor antes de iniciarmos esta ministração, pedindo ao Espírito Santo. Fale comigo, Espírito Santo, fale ao meu coração. Eu quero sair daqui abençoado, eu quero sair daqui dirigido pela sua palavra. Fala isso com Ele, e o Espírito Santo de Deus, Ele se faz presente neste lugar. Eu quero te dizer que Jesus, Ele está aqui, na vida de cada um de nós. Às vezes nós aprendemos que Jesus, no momento da Eucaristia, no momento de uma celebração da ceia, Ele está apenas na pessoa do sacerdote, que vai ministrar, para que esse sacerdote interponha entre você e Deus. Não, aqui eu quero dizer que Jesus, o mediador entre o homem e Deus, Ele se faz presente neste lugar, na vida de cada um de nós. Amém? Eu quero te convidar a desfrutar da presença dEle aqui. Desfrute da presença de Deus. Amado Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que o Senhor já tem reservado para nós nesta noite. Fala ao coração de cada um, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, destrava a mente de cada um agora, Senhor, para que eles possam entender, além daquilo que foi dito, além daquilo que for falado, ó Senhor, que eles possam entender e ter a iluminação da palavra que já nos foi revelada. Pai, em nome de Jesus Cristo, hoje, Senhor Deus, é noite de festa, é noite de celebração, é noite de alegria, Senhor. Pai, é no nome de Jesus que nós clamamos a Ti. Obrigado por esta palavra. Usa-me, ó Deus, me coloco à sua disposição, para que o Senhor possa falar através da minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Então, como eu disse, hoje é culto de ceia, né? O culto da Santa Ceia. É a festa do Novo Testamento instituída por Jesus. Logo após Ele comer a última Páscoa com os discípulos, então Ele institui. E esta festa passa a ser celebrada pela igreja a partir de então. E ela será celebrada aqui na terra até a volta de Jesus. Amém? Enquanto Jesus não vir, nós estaremos celebrando a ceia aqui na terra. Depois que Ele vir, nós celebraremos com Ele, onde Ele irá nos servir. Aonde Ele vai, nós vamos assentar com Ele à mesa. Você pode dar glória a Deus por isso? Eu estou ansioso por esse dia. Tem pessoas que quando a gente fala, pastor Rodrigo, das coisas do céu, ele fica assustado. Será que é para mim mesmo? Eu não quero isso agora não, porque eu ainda quero comprar, ainda quero vender, ainda quero conquistar, quero formar, quero fazer isso e aquilo. Eu quero dizer uma coisa para você: se você recebeu Jesus na sua vida, as coisas aqui na terra, ela passa na nossa vida e acontece na nossa vida. Mas nós somos cidadão do céu, porque nós somos peregrino em terra estranha. Tudo que fala do céu, nós temos que tomar posse. Tudo que fala da eternidade, da volta de Jesus, nós temos que tomar posse e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tem gente que fica com medo quando fala de arrebatamento, tem gente que fica com medo quando fala da volta de Jesus. Mas eu espero ansioso todo aquele, a nossa esperança, e nós vamos falar dessa esperança hoje à noite, quando nós tomarmos a ceia do Senhor. Então, para nós, a ceia do Senhor, ela é um memorial, uma lembrança daquilo que aconteceu no passado. Neste caso, a morte e a ressurreição de Jesus. A ceia do Senhor, assim como o batismo, é prática da igreja de Cristo Jesus. Práticas importantes que foram observadas por Jesus, que deixou, Jesus instituiu e deixou para que a igreja pudesse cumprir. Então a ceia do Senhor que hoje nós vamos participar, ele é um ato que é uma confissão de fé. Quando nós tomamos os elementos da ceia do Senhor e vamos participar da mesa, nós estamos confessando a nossa fé.
E ao mesmo tempo nós estamos dando um testemunho daquilo que Jesus fez na nossa vida, daquilo que Ele fez lá no Calvário, daquilo que Ele fez na nossa vida, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador. E em terceiro lugar, quando nós tomamos parte da mesa, nós estamos pregando o Evangelho. Estamos falando assim como Jesus salvou a mim, Ele salva você, Ele salva você. É um testemunho público, onde nós estamos anunciando o Evangelho e convidando as pessoas à salvação. Ao tomar a ceia do Senhor, você está convidando as pessoas a vir a Jesus. Eu gosto muito daquele hino da harpa que diz: vem cear, o mestre chama, vem cear. Ah, como ele marcou a minha vida, como esse hino marcou a minha vida no começo da fé, como ele marcou a minha vida na minha trajetória ministerial. Porque quando eu aceitei ao Senhor Jesus, eu já contei para os irmãos, lá pelos meados de 1967, ainda muito criança, mas eu entendi completamente o plano da salvação e o que era que eu estava fazendo. E quando em 1974 eu desci as águas batismais, no mês de agosto de 1974, que eu desci as águas batismais, eu ansiava por este momento, o momento da ceia do Senhor. Eu via passar as bandejas, os obreiros ali servindo a igreja. Eu ainda não tinha batizado e eu tinha um desejo muito grande. E quando eu ouvi esta canção, vem cear, o mestre chama, vem cear. Ah, no meu coração saltava de desejo, de vontade de participar da ceia do Senhor. Mas naquele dia, na tarde daquele domingo que eu desci as águas, que eu passei pelas águas batismais, eu fiquei ansioso porque eu sabia que à noite eu participaria da mesa, eu participaria da ceia do Senhor. Porque eu ouvi aquele convite, vem cear, e eu queria participar, eu queria estar assentado, eu queria estar na mesa, com a igreja do Senhor Jesus. Era a minha alegria, era o meu prazer, era o meu desejo maior. E eu quero dizer a você, querido irmão, muitas das vezes nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos tão acostumados a participar da ceia do Senhor, que a gente faz isso sem refletir a importância e o significado da ceia do Senhor. E hoje nós vamos conversar sobre isso. Então a ceia do Senhor, ao celebrarmos a ceia do Senhor, nós estamos confessando a nossa fé, estamos dando testemunho do milagre da nossa salvação, da redenção na nossa vida, e como também estamos pregando o Evangelho, falando de Jesus para as pessoas, através do ato da ceia do Senhor. Nós tornamos público que Jesus é o Salvador, tornamos público que Jesus, Ele quer salvar a todos. A ceia do Senhor aponta em 3 direções: passado, presente e futuro. Primeiramente, a ceia do Senhor aponta para o Calvário, nos fazendo lembrar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário em nosso favor. E em segundo lugar, a ceia do Senhor no presente, ela nos leva a refletirmos a respeito da nossa situação diante de Deus e dos irmãos. O nosso relacionamento com Deus e com a congregação onde nós estamos. E para o futuro, ela reforça a nossa esperança e o nosso desejo de encontrar com Jesus. Amém? Eu quero abrir um parêntese aqui, lembrar de um fato que aconteceu. Quando o povo, os hebreus, os filhos de Jacó, a família de Jacó, estava no Egito, quem governava eram os faraós, parentes do povo hebreu. E aqueles faraós, eles governavam favoravelmente aos filhos de Jacó. E de repente,
num dado momento, aquele povo que havia se formado, aquela família que agora era um povo gigante, na terra do Egito, eles depararam com uma situação que mudou drasticamente, porque os faraós, agora que passaram a governar, eram os faraós da terra. E os faraós da terra começaram a fustigar o povo, a trazer aquele povo que agora era bem tratado na terra do Egito, agora aquele povo, ele é castigado, ele é tratado como escravo. E eles começam então a viver uma vida de escravidão no Egito, porque eles passam a ser fustigados pelos faraós, que agora havia assumido o poder. E isso, amados, muitas das vezes precisa acontecer conosco. O que estava acontecendo ali, como eu disse, eu abro um parênteses aqui, só para que você possa pensar um pouco. O que estava acontecendo era Deus usando os faraós da terra para que o amor deles pela terra do Egito fosse terminado. Para que eles tivessem desejo de sair da terra. Para que eles tivessem desejo, porque Deus levantaria Moisés para chamar o povo e tirar o povo da terra. E aquele povo tinha que ter desejo de sair da terra. E muitas das vezes as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, é Deus usando os seus mecanismos, para que nós não colocamos o nosso coração nas coisas dessa terra e tenhamos saudade do céu. Amém? Hoje eu estou muito saudosista, eu tenho saudade do céu. Amados, quando nós cantamos, né, os irmãos às vezes muita gente não conhece. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu lembro quando eu cantava isso, sabe o que é isso? Expressamos a saudade do céu, porque o mundo aqui não tem nada para nós. Então, fechando o parêntese e continuando aqui na mensagem, eu quero dizer para você que a ceia não é só para nós lembrarmos um herói que morreu. Muitas das vezes nós lembramos os nossos heróis, as pessoas que ficaram na história, pessoas que marcaram a história, pessoas em que muitas das vezes fez alguma coisa para nós, os nossos pais, os nossos parentes, pessoas que um dia nos fez favor, pessoas que um dia nos serviu, e nós às vezes lembramos a morte desta pessoa, às vezes com pesar, de um herói que se foi, e às vezes a gente memoriza e lembra dele, e lamentamos a partida dessa pessoa, lamentamos que esta pessoa foi embora, mas eu quero dizer aqui que hoje nós vamos lembrar de Cristo Jesus, da morte de Cristo Jesus, não como um herói que morreu, mas um herói que morreu e ressuscitou como Salvador da humanidade. Um herói que salvou, que ressuscitou e nos trouxe a paz. Então, ao participarmos da ceia do Senhor, estamos nos preparando para a alegria da vinda dEle, porque nós estamos aguardando a vinda dEle para nos buscar, porque Ele prometeu que viria nos buscar. Se você ler o capítulo 14 do Evangelho de João, ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse, eu não teria dito: eu vou preparar-vos lugares. Se eu for, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejai vós também. Então há uma promessa, porque Ele já foi, e o lugar está preparado, e nós vamos falar disso. E agora a nossa esperança é a volta dEle, para nos buscar, para estarmos com Ele. Então, quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos nos preparando para a alegria da vinda do Senhor, para estarmos junto com Ele, para sempre, 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 por séculos e séculos sem fins. Amém? Então, para nós, a ceia do Senhor é um memorial,
É a lembrança de algo que aconteceu, da morte de Cristo em nosso favor. Mas também é um memorial de que Ele ressuscitou. É a certeza de que Ele está vivo. Por isso eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, eu posso crer. O pão simboliza o corpo de Cristo Jesus, que foi entregue por nós. Ele não será transformado no corpo de Cristo. Quando você pegar o pão, é um pão mesmo, mas estará representando o corpo de Cristo que foi dado por nós, foi entregue por nós. O vinho estará representando o sangue de Cristo Jesus. O vinho é o vinho mesmo ali, o cálice. Ele não vai ser transformado. Ele representa o sangue que foi derramado por nós. Mas diante de tudo isso, durante essa introdução que eu faço, eu ainda quero ressaltar um fato. Existem pessoas desmotivadas nos últimos dias, desmotivadas em viver na igreja, desmotivados em participar da ceia. Isso pode ser resultado de diferentes fatores, como a falta de entendimento sobre o significado da ceia do Senhor, ou até mesmo questões emocionais relacionadas à vida em comum, pessoas decepcionadas por algo, falta de preparação espiritual, pessoas que se afastaram da mesa por N motivos. E eu quero falar com você nesta noite, que quem sabe você já afastou da mesa, e já tem muito tempo que você se afastou da mesa, e você se afastou da comunidade, ou quem sabe você está pensando em fazer isso, ou já afastou da mesa, mas não saiu, não afastou da comunidade, da igreja local, da congregação. E até mesmo você que está participando assiduamente da ceia do Senhor, todos os meses você participa, mas que toma a ceia do Senhor, participa da ceia do Senhor desmotivado. Eu quero dar nesta noite 6 motivos para você fortalecer a sua fé. 6 motivos para você tomar a ceia do Senhor com alegria. Para você participar da mesa com alegria. O primeiro motivo que eu quero te dar é a ceia do Senhor, é um memorial. Jesus diz, fazer isto em memória de mim. Em memória de mim. E às vezes nós estamos tão acostumados a participar da mesa, como eu disse, e que nós às vezes não prestamos atenção nos detalhes e nos significados. E eu quero te chamar a atenção nesta noite para os significados da mesa, da ceia do Senhor. A Santa Ceia nos relembra ou nos faz lembrar a mensagem mais importante do Evangelho. Por isso que Jesus diz, fazei em memória de mim. Porque a mensagem do Evangelho é sobre a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. É o ápice da palavra de Deus. Tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, do Gênesis até o Calvário, estava preparando para o Calvário, para a morte de Cristo Jesus. E tudo o que aconteceu depois do Calvário é resultado da morte de Cristo Jesus. E então, por isso, a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo é a mensagem mais importante do Evangelho. Com as correrias do dia a dia, com o nosso corre-corre, nós temos às vezes a tendência de esquecer do sacrifício de Jesus, ou da importância do sacrifício de Jesus.
Não nos reunimos mais para conversar a respeito disso. Não nos reunimos mais para falar a respeito da importância. Corremos de um lado a outro. Chegamos no culto, ficamos doidos que o culto acabe para a gente ir embora. Muitas das vezes, quando dá a bênção apostólica, a pessoa já está lá do outro lado da rua porque está com pressa, quer ir embora. Às vezes na célula se passa um pouquinho, começa a reclamar, porque não tem prazer na palavra de Deus. Acabou aquele tempo em que nós varávamos a noite falando da palavra de Deus, discutindo, conversando e sendo edificados pela palavra de Deus. E para nós, amados, isso vai acabando e vai apagando, e vai ficando cada dia mais fraco, e nós passamos a viver a vida cristã de forma cumprindo protocolos. A gente ora, muitas das vezes pela manhã, e parece que deixamos Jesus lá no quarto. No final do dia a gente vai dormir, encontrei com Jesus, eu vou falar com Ele aqui um pouquinho. E muitas das vezes eu quero dizer uma coisa, queridos, isso vai marcando a nossa vida, vai marcando, e nós vamos ficando acostumados com a mensagem do Evangelho. Nós já não choramos mais ao ouvir falar que Jesus salvou a nossa alma. Já não nos emociona mais lembrar de onde Ele nos tirou. Já não nos emociona mais saber quem nós éramos e em quem Ele nos transformou. Porque nós vamos acostumando. E a ceia do Senhor é um memorial onde nós vamos reforçar a nossa fé. Amém? É uma oportunidade para refletirmos a respeito do nosso relacionamento com Deus. Por isso é um memorial. A respeito daquilo que Jesus fez por nós lá no Calvário e reforçarmos a nossa lembrança. Se tem algo que nós não podemos esquecer é o sacrifício de Cristo Jesus. Precisa ser lembrado todos os minutos da nossa vida. E o nosso relacionamento com Jesus, nosso relacionamento com o Espírito Santo, nosso relacionamento com o Pai, não pode ser somente no quarto. Eu acordo de manhã, cumprimento minha esposa, e nós continuamos conversando o dia todo. Eu estou em casa, estou conversando, às vezes saio na rua, estou ligando para ela, conversando. E a gente está sempre em contato. E muitas das vezes com Deus a gente não faz isso. A gente dá um bom dia para Deus lá. Deus, abençoa meu dia. Eu consagro meu dia, isso e aquilo outro e pronto. E esquecemos. E vamos enfrentar a vida. Pensamos que porque nós nos acostumamos. Mas a ceia do Senhor é uma forma, uma oportunidade que nós temos para refletir a respeito de como que está sendo o nosso relacionamento com Deus. Se tem algo que nós não podemos esquecer então, é do sacrifício da cruz. Daquilo que Jesus fez por nós lá no Calvário, assumindo o nosso lugar. Isso precisa ser lembrado. Todas as vezes que nós lembramos, nós somos motivados a nos render diante dEle, a ceder, a entregar a Ele em submissão. Então, querido, não deixe a mensagem da cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer, eu a vou proclamar. Não deixe a mensagem da cruz apagar na sua vida.
não deixe a mensagem da cruz apagar. Ao ressuscitar, Jesus provou que a sua vitória foi completa. Jesus a vitória dele na cruz não foi pela metade, não foi uma vitória meia boca, foi uma vitória completa. Nós temos a promessa da ressurreição e da vida eterna porque Jesus ressuscitou. E para Ele ressuscitar, Ele morreu. E Ele morreu por mim e por você, por causa dos meus e dos seus pecados. E Ele ressuscitou para garantir a nossa vida eterna. E ao manter viva a lembrança do sacrifício de Jesus, nossa fé é fortalecida. A nossa gratidão, ela é aguçada. E assim que o amor de Deus é despertado no nosso coração, tanto em favor do Senhor, tanto pelo Jesus que nós servimos, tanto pelo Deus que nos sustenta, quanto para com os irmãos. E esse amor, ele é despertado todos os momentos que nós lembramos e entendemos a importância do sacrifício vicário. Então esse é o primeiro motivo para celebrarmos a ceia. O segundo motivo para celebrarmos a ceia é a celebração da vitória de Cristo na cruz do Calvário. A ceia do Senhor é uma comemoração da vitória de Jesus na cruz do Calvário. Então a celebração da ceia não é um ofício fúnebre, não é um culto fúnebre, onde as pessoas estão chorando em volta de um esquife, mas é onde nós celebramos a vitória de Cristo Jesus. Aleluia! É a vitória de Jesus que também é minha, que também é nossa. A vitória de Jesus não é só de Jesus. Se ela é de Jesus, ela é minha, ela é sua, porque Ele está em nós, Ele habita em nós. Então essa vitória é minha, ela é sua. Jesus derrotou o pecado e a morte, e Ele trouxe paz, a paz de Deus e a paz com Deus. Estabeleceu e colocou em cada coração no momento em que nós recebemos Jesus. Então celebrar a vitória de Cristo no Calvário é celebrar a minha vitória. Jesus, Ele se tornou humano como eu e você, para vencer as minhas lutas e as minhas dificuldades, para vencer as minhas limitações, as suas limitações. Como humano, Jesus veio, derrotou o pecado, porque nós éramos pecadores, Ele derrotou o pecado. Como humano, Ele derrotou e venceu a morte, porque nós estávamos condenados à morte. Como humano, Jesus venceu a morte para me libertar, para te libertar dos aguilhões da morte. Hebreus capítulo 2, versos 14 e 15 diz: e visto como filhos participam da carne e do sangue, também Ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo. O diabo foi aniquilado por mim e por você. Jamais poderíamos aniquilá-lo, jamais poderíamos vencê-lo, mas Jesus venceu por nós. Jesus venceu porque Ele morreu por mim, Ele veio como humano e venceu, porque eu jamais venceria. Então, quando celebramos a vitória de Cristo, por mais que você esteja depressivo, querido, por mais que você esteja angustiado, por mais que você esteja com seu coração partido, triste por alguma coisa, por mais que você esteja cabisbaixo, quando nós celebramos a nossa vitória, a vitória de Cristo, a nossa vitória em Cristo Jesus, nós tomamos uma injeção de ânimo, e nós somos o ânimo, Ele é injetado em nós, e podemos dizer, em nome do Senhor Jesus, eu venço, sai da frente, porque eu vou passar. É Cristo Jesus na minha vida, é Ele que vence, e as minhas lutas. Então,
a ceia do Senhor, ela também, em terceiro lugar, ela celebra a nossa união com Cristo. Amém? E o que representa a nossa união com Cristo? A nossa união com Cristo é mais do que um sentimento, é mais do que uma mensagem, é mais do que uma doutrina. A nossa união com Cristo é uma conexão real, não apenas do meu espírito, mas da minha vida por completa, corpo, alma e espírito. Nós conectamos com Deus. Você pode dar glória a Deus? É uma conexão real, tanto espiritual como física, ligada ao fato de que Cristo morreu, depois ressuscitou. Essa é uma grande verdade. Não é somente o seu lado espiritual. É a sua vida completa, essa união espiritual entre os fiéis e o Cristo ressuscitado é demonstrada de muitas formas. Em primeiro lugar, ela é demonstrada através do nosso corpo. Porque quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nós nos tornamos a morada do Espírito Santo. Nosso corpo é morada do Espírito Santo. E a partir de então, o pecado não tem poder sobre nós, porque o nosso corpo é dedicado em exclusividade a Ele, é morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, fomos comprados por um preço alto, por isso devemos honrar a Deus com o nosso corpo, com o nosso espírito, porque tudo pertence a Ele, o nosso corpo pertence a Ele. A nossa união com Cristo, no segundo ponto, nos tornamos discípulos unidos com Cristo em diversos momentos da nossa vida. Na morte de Cristo Jesus, nós unimos com Ele. No sepultamento, nós unimos com Ele. Na ressurreição, nós unimos com Ele. Na ascensão, nós unimos com Ele. Nós unimos com Ele na sua morte, quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor. Então nós morremos para o pecado. Romanos capítulo 6 diz isso. O velho homem é crucificado com Cristo para derrotar o pecado, então nós morremos para o pecado. Nós unimos com Cristo no seu sepultamento através do batismo. É muito representativo quando nós somos imergidos e depois emergidos. Quando nós descemos as águas e quando saímos, é muito representativo, significa que fomos sepultados com Cristo. Quando emergimos, fomos ressuscitados com Cristo. Amém? É muito significativo, então, através do batismo, nós somos agora ressuscitados, nós somos mortos e ressuscitados. Nós unimos com Ele na sua ressurreição. Então agora nós somos eternos. O corpo material pode se desfazer, mas nós somos eternos. A sepultura não segurou Jesus, também não vai te segurar. Porque um dia Jesus descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E Ele virá nas nuvens do céu e Ele vai chamar a igreja. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro. E os vivos, nós juntos nos encontraremos com Ele nas nuvens. Você pode dar glória a Deus? Seremos arrebatados para viver para sempre com Ele. Unidos com Cristo na sua ascensão. 40 dias depois da ressurreição de Jesus, Ele é assunto ao céu. E assim como Ele é assunto ao céu, você e eu também subiremos ao encontro dEle. Aleluia! Glória a Deus! Quando eles estavam ali olhando Jesus subir no Monte das Oliveiras, os discípulos atônitos olhando para o céu, apareceu entre eles 2 anjos e disseram para eles: varão Galileu, o que estáis olhando? Da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele voltar.
Glória a Deus. Então, amados, a celebração da ceia do Senhor aponta para isso. Quarto ponto, quarto motivo para você sentir entusiasmado ao participar da ceia do Senhor, é a nossa comunhão com o corpo de Cristo. A Santa Ceia é uma celebração onde irmãos se unem como família em volta de uma mesa. Quantos têm a alegria de reunir em volta da mesa com a família? E hoje nós estamos fazendo isso como família. A congregação aqui reunida como família. Em volta da mesa. A nossa comunhão, celebramos a nossa comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo. A Santa Ceia é uma celebração, é um tempo de reflexão a respeito da nossa comunhão com Deus, da nossa comunhão com os irmãos. Como que está a sua comunhão com Deus? Como que está a sua comunhão com os irmãos? É um tempo de nós refletirmos. A mesa do Senhor, a mesa da ceia é um lugar de reconciliação. É um tempo de reconciliarmos com Deus e reconciliarmos com os irmãos. Reconciliar com aquele que você acha que está quebrado, a sua comunhão está quebrada. Hoje à noite, o muro da separação pode cair. O muro da separação pode ruir, e não importa o que aconteceu, a partir de hoje, viva um novo tempo, perdoe, libere perdão, peça perdão, reconcilie com Deus, reconcilie com seu irmão, mas não perca a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Não há como ter comunhão com Deus sem ter comunhão com os irmãos. Não há como ter comunhão com os irmãos sem ter comunhão com Deus. A igreja, a congregação é importante para a nossa vida. Esse negócio de ser desigrejado, isso está fora de moda. Isso é moda do mundo. A moda do céu é estar inserido numa congregação onde nós participamos, onde nós sentamos à mesa com os nossos irmãos. Eu quero dizer isso para você com muita responsabilidade. É na congregação, é no corpo, é na igreja que nós somos trabalhados, lapidados. É onde nós somos discipulados. Em quinto lugar, a celebração da nossa esperança. Os dois eventos mais importantes que aconteceram, que estão previstos. Um já aconteceu, que é a vinda de Jesus. E o próximo é a volta de Jesus. Aleluia! A vinda de Jesus já aconteceu. A volta de Jesus está prestes a acontecer. E nós aguardamos ansiosamente a sua volta iminente. Não há nada que impeça, tudo que tinha que acontecer já aconteceu, só falta ele voltar. Tudo que tinha que acontecer, tudo está preparado para esse fato, para esse ato, para esse acontecimento. Ele pode retornar a qualquer instante. Antes mesmo de terminarmos este culto, ele pode voltar. Antes mesmo de você pegar os elementos aqui, ele pode voltar. E aí você vai tomar a ceia lá no céu com ele. Antes de você chegar em casa, antes do dia amanhecer. Quem sabe tantos projetos nós temos, por isso que os projetos terrenos, eles são secundários. Eles são para depois, eles são em primeiro lugar os projetos do céu. A volta de Jesus. Não há como nós negarmos a volta de Jesus. Ele é um tema relevante e atual. Assim como a última notícia que saiu no jornal. Ele ainda é mais atual. A volta de Jesus é um tema ainda mais atual. Não há possibilidade dele não voltar. Não há possibilidade. Não é para uma possibilidade também distante. Não é uma possibilidade para o futuro. É uma possibilidade para já, para agora. Porque nós não sabemos. Então é para agora, a qualquer momento.
Vivamos o hoje. Vivamos como se Jesus estivesse já por minutos para voltar. Em sexto lugar e último, a celebração da nova aliança entre Deus e a humanidade. O sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, eliminando a necessidade de sacrifícios de animais exigidos pela lei mosaica. Jesus nos santificou com o seu sacrifício. Jesus nos santificou com o seu sacrifício. Ele eliminou a necessidade de sacrifícios de animais. Hebreus capítulo 10, versículos 11 e 12, a 12, versículo 11 e 12. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes o mesmo sacrifício, que nunca pode tirar os pecados. Mas este quem? Jesus, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Intercede por nós. Amém? Os sacrifícios humanos, eles são repetitivos, mas não perdoa pecado. É o mesmo sacrifício, mas não perdoa pecado. O sacrifício de Jesus foi feito uma vez só, lá no Calvário, e nunca mais. Tudo está consumado. Tetelestai, está completo a obra da salvação, a obra da redenção. Então, a ceia do Senhor é um ato ligado ao amor de Deus. É um ato ligado à nossa esperança futura. A ceia do Senhor é algo que precisa ser observado por todos aqueles que esperam a volta de Jesus. Quantos aqui esperam a volta de Jesus? Então precisamos observar, precisamos praticar. Precisamos fazer isto. É um memorial. Porque todas as vezes que nós fazemos, a nossa fé é renovada. Eu não sei o que tem te afastado da mesa. Se tem alguém aqui que tem, quando passa os elementos, você finge que não vê, você nem toca. Se você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se você já foi sepultado, se você já passou pelo batismo das águas, não há nada que impeça você. Ah, pastor, você não conhece a minha vida. Eu não conheço mesmo, mas eu sei de alguém que conhece. E você pode resolver isso com ele. Você pode resolver ainda hoje. Porque a porta da graça ainda está aberta. Ele está te chamando. Não perca esta oportunidade. Não deixe passar o tempo. Hoje pela manhã eu contei uma ilustração de alguém que pregou o evangelho para uma pessoa jovem e ele disse: olha, meu querido, eu só vou tomar essa decisão de receber Jesus quando eu já estiver velhinho. Quando estiver faltando aí 1 ano para eu morrer, eu quero aproveitar a minha vida. Eu quero viver a vida. Tudo que o mundo oferece, tudo que o mundo tem, eu quero aproveitar. Essa ilustração que eu estou contando, ela é velha. Às vezes você já ouviu muitas vezes alguém contar isso. Mas eu lembrei-me dela pela manhã e resolvi também compartilhar agora.
Porque quem sabe, o Espírito Santo de Deus sabe o que Ele quer. E aí então, amados, aquele moço que estava pregando falou, então, vamos fazer o seguinte, eu vou agendar aqui, quando você tiver, faltando 1 ano para você morrer, eu vou agendar aqui, para eu voltar aqui, para a gente conversar novamente. Quando que é mesmo? Ele disse, eu não sei. Eu falei, então como você vai deixar para depois? Essa mesma ilustração eu quero usar aqui. Não perca tempo. Não espere o amanhã. Se você afastou da mesa, volte para a mesa. Se você ainda não faz parte dela, hoje o Mestre te chama a vencer. Você não vai tomar a ceia hoje, porque ainda há algumas coisas, mas você pode receber Jesus na sua vida. No próximo batismo você pode descer as águas batismais. E você poderá participar conosco. Ah, mas então, e se não der tempo? Eu quero dizer que pela fé, você já participou. Às vezes você não vai tomar os elementos hoje na sua mão, mas você que já participou, eu quero dizer para você que nada te impede. Decepção nenhuma te impede. Você pode consertar isso agora. E pode viver uma vida nova. A partir de agora. É de hoje, é daqui para frente. É daqui para frente. O passado não importa. É daqui para frente. Você pode viver. Assim como daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora, já não o conhecemos desse modo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém. Fique de pé onde você está. Eu quero orar com você e por você. Coloque a mão em cima do seu coração. Ore comigo assim, Senhor Jesus. Hoje eu ouvi a sua palavra. E ela gerou fé no meu coração. Entra na minha vida, Senhor. Eu reconheço que sou um pecador. E preciso de Ti. Perdoe os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu Te recebo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida a Ti. Senhor Jesus. Eu que um dia andei nos Seus caminhos. E me afastei da Sua presença. Me afastei da mesa. Hoje eu volto arrependido. Me receba de volta. Porque um filho volta ao lar. Me dê uma nova chance. Coloque anel nos meus dedos. Sandália nos meus pés. Eu quero assentar novamente à mesa. Me receba, Senhor. Eu estou de volta. Eu quero viver uma nova vida a partir de hoje. Aleluia. Com a cabeça curvada e os olhos fechados. Quero perguntar se há alguém entre nós que fez esta oração e se identificou com ela. Eu quero te convidar nesse momento, onde você está. Eu quero te ver.
Levante uma das suas mãos. Aonde você está agora? Levante a sua mão e diga: sou eu. Eu fiz esta oração e me identifiquei com ela. Eu recebi esta palavra na minha vida. Eu quero viver um novo a partir de hoje. Onde você está? Quem sabe você está afastado. Você quer voltar ao lar. Levante a sua mão onde você está. Eu quero te conhecer. Como eu disse, é uma oportunidade. Vem cear. O mestre chama, vem cear. Muito bem. Visto que todos aqui já estão salvos, já fazem parte da mesa, eu reforço a minha palavra. Ou seja, a palavra que foi pregada. Não se afaste da mesa. Você que tem feito de qualquer forma. Você que faz por fazer, participa por fazer. A partir de hoje, ressignifica. E começa a desfrutar de tudo aquilo que está posto e que representa este ato. A palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão, e beba do cálice. Verso 26, ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciar a morte do Senhor. Quando ele fala examine-se, ele está falando para refletir sobre. Amém? Os irmãos vão passar aí com os elementos. E você poderá participar nesta noite. Reflita sobre isso. Amém. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Aleluia. Nada além do sangue. Nada além do sangue. Todos já pegaram? Todos já estão de posse aí dos elementos? Amém. Glória a Deus. E tendo dado graça,
o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Olhe para esse elemento que está na sua mão, esse pão. Tudo aquilo que foi pregado nesta noite. Lembre de tudo aquilo que foi pregado. Esse elemento representa o corpo de Cristo Jesus, que foi dado no meu lugar, no seu lugar. O corpo de Cristo Jesus que morreu, mas ressuscitou. Com alegria agora, toma e come este pão. Com alegria, celebre ao Senhor. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Tome dele todos. Faça isso em memória do Senhor. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Aleluia. Quantos livres, quantos livres? Adore, adore. Nada além do sangue de Jesus. Adore ao Senhor, aleluia. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Eu quero encerrar esse momento chamando a atenção para dois verbos. O verbo examinar, que aparece aqui, no grego é dokimazon, que significa colocar o caráter à prova.
procurar descobrir se há algo errado. E o outro é discernir, que no grego é diakrinon, é saber o que representa. Saber o que representa. Hoje, você foi informado do que representa os elementos da ceia. Examine-se, o homem a si mesmo. Coloque o caráter à prova. E diz que aqueles que tomam a ceia, não discernindo o corpo. Paulo escreve, aquele que bebe, come indignamente, sem discernir, come para a sua condenação. Então eu creio que você tem tomado a ceia do Senhor, não só hoje, não só a partir de hoje, sabendo o que está fazendo. Amém? Sabendo o que representa, porque nós temos aprendido aqui todas as ministrações a respeito da ceia. Nós temos sido informados do que representa a ceia do Senhor. Com a mão direita levantada. Que o amor do Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho de Deus, a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus, esteja sobre a minha e a sua vida, e de todo o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todo sempre. Vai em paz, tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória. Podem aplaudir ao Senhor.